comentando antes, nós temos uma turma, pessoal, de 40 alunos, tá? E acontece que nem todos estão participando das aulas. Na verdade, mais da metade da turma não está participando. E isso vai acabar gerando, pessoal, problemas, né, para essas pessoas que não conseguem assistir as aulas online, porque pensam vocês, né, eu me coloco no lugar, eu não vou voltar e ficar olhando as aulas para trás, né, é muito difícil a gente ter esse tempo, né, essa organização. Então, o ideal é que a gente consiga fazer isso durante a semana, separar esse tempinho para estar, né, na aula online, como se a gente fosse realmente ir até a escola, né, tentar participar efetivamente, tá? Bom, na última aula, então, eu falava com vocês sobre o tempo de ordenha, né? Eu falava com vocês um pouquinho sobre o tempo de ordenha. Bom, então, como é que funciona a questão do tempo de ordenha, né? Como a gente estava conversando na última aula, o tempo de ordenha, ele vai depender, então... Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui no meu... Sim. Tá, eu fui compartilhar minha tela e travou, pensei que ia cair. Então, pessoal, o tempo de ordenha, ele vai depender, então, do tipo de sala eu tenho, né, que ordenhar todas elas todas as vacas em 2 horas, né, esse é o tempo que eu tenho. Fora isso, pessoal, eu tenho que, então, analisar qual é o tipo de sala que eu tenho de ordenha, né, então, fazendo um cálculo de uma sala espinha de peixe, né, tá, uma sala espinha de peixe, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, uma ordenha mais rápida, tá, pessoal? E a gente pode considerar, então, em média de 10 minutos por animal nesse tipo de sala aqui de espinha de peixe, tá? Então, ela é uma sala com fosso, como eu falava para vocês na última aula, o que é o fosso, né? Aquele espaço onde a pessoa vai ficar, aquele corredor, né, um pouco mais profundo, onde a pessoa vai pegar e vai estar lá, né, fazendo a limpeza dos animais, fazendo os testes necessários e colocando, então, os equipamentos para poder fazer a ordenha, tá, pessoal? Bom, em termos de dimensionamento, tá, ela consta de um fosso para ordenhador, tá, com largura de 1,5 m a 1,80 m, então esse espaço aonde a pessoa que está fazendo a ordenha vai ficar, ele tem essa largura. E mais, ela fica mais alta, né, as passarelas onde os animais vão estar, tá? E elas têm, em média, então, de 0,75 metros para as vacas, tá? Que mais? Elas vão ficar no ângulo de 30 graus com o corredor e elas ocupam espaço de 1 a 1,20 por 1,5. Então, a largura onde elas estão, por volta de 1 metro a 1,20, e o comprimento, então, né, de 1,50, tá? O sistema de contenção dos canos, então, tá? De 1,5 polegadas, com um portão de entrada e saída. Permite ao ordenhador controlar de dentro do fosso o fluxo das vacas, tá? Então, ele vai só simplesmente abrir esse portão e ele libera. Então, os animais, eles entram num mesmo lote, né? Entram, assim, eu tenho um espaço ali para 10 animais, para 15, para 5, entram todos os animais de uma vez. Então, né, depois eu abro aquele portão e saem os animais. Então, aqui tem um modelo de planta baixa, tá? Então, digamos que fosse isso aqui, ó, que é a barra, né, o portão, aonde eu vou ter elas presas, né? No momento que eu finalizei aqui a ordenha desse primeiro lote, então eu abro esse portão, eu libero elas para irem para pós-ordenha ou então para irem para o espaço onde elas. Aí tem que ver, pessoal, aqui onde é que elas vão ir, né? Porque na realidade, se, por exemplo, elas são confinadas, né? Eu vou buscar elas lá onde elas ficam confinadas,
Eu vou deixar aqui na pré-ordenha, vou fazer a ordenha e vou deixar na pós-ordenha, e depois levo de volta. Agora, tem alguns ambientes, né, pessoal, que eles já têm aqui um acesso livre para o pasto, né, para onde elas vão fazer, vão estar no pasto, ou também já tem um acesso livre aqui para o próprio espaço de confinamento. Então, tudo depende, né, pessoal? Mas a ideia, assim, ó, que eu tento otimizar da melhor forma possível, né, para que eu não precise de mais mão de obra, né? Aqui é a representação da escada, né? Tá? E aqui, então, a representação do outro lado, né? Aqui a gente vê algumas setas de fluxo, né? Então, entra por aqui, sai por aqui, né? Desce, sobe, né? Então, aqui, se a gente considerar que aqui é o nível do solo, né? Ele não foi escavado, foi feito ao nível do solo, então a plataforma que vai ser mais alta, né? Mas geralmente aqui o pessoal escava, faz o fosso um pouquinho mais abaixo do nível, tá? É por isso que tem essa escada aqui. Agora eu quero passar um vídeo para vocês, tá? De um projeto 3D de uma sala de ordenha. Deixa eu ver se vai dar certo passar por aqui, senão eu tenho que entrar lá na pasta. Tá dando para ver o vídeo? Agora eu pausei ele, mas ele tava rodando para vocês? Sim. Tá. Tá rodando aqui. Tá. Ele não tem áudio, né? Pra mim, ele tá travando um pouco, eu acho que era um problema meu aqui. Eu vou só pausar ele um pouquinho. Ele não tem áudio, tá? Ele tem só uma música. Eu vou fechar minha câmera para ver se melhora um pouco a internet, tá? Porque daí eu acho que vai ficar melhor para vocês. Qualquer coisa também eu vou postar o link dele, vocês podem olhar depois também no YouTube, tá? Qualquer coisa. Vamos tentar agora. Vamos de novo. Eu vou até abaixar aqui o som, porque é só uma música que tem. Tá, vamos de novo. Aqui, pessoal, então a ideia é mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu vou deixar sem volume, porque igual vocês não ouvem a música, né? Pessoal, assim, ó, a ideia é mostrar para vocês a pré-ordenha, a pós-ordenha e a sala de ordenha em si, tá? Mas ele não tem, ele só tem uma música daí. Vamos de novo, então. Vamos ver se melhora agora. Então, sala de ordenha para pequena e média produção. Ela é em madeira. Ela também pode ser feita em estrutura metálica, tá? Então, ali tem um portão de entrada. Aqui, então, a parte coberta é onde é a sala de ordenha. Ali onde tem aquelas portas na lateral, a sala do resfriador, né? Esse corredor é o objetivo dele é vacinação, né? Então, o leite ele já fica todo canalizado, ó. Corredor para vacinação e manejo, né? Ele fica todo canalizado e vai direto para o resfriador, né? Então, ele tem pré-ordenha, ordenha e pós-ordenha, tá, pessoal? Isso aí, pessoal, tá? Esse, então, é o modelo espinha de peixe, ó. Vejam que as vacas, elas ficam um pouco de ladinho, assim, elas não ficam retinhas, né, tá? E esse modelo aqui não tem comedouro. Na realidade, dificilmente eles vão ter comedouro a partir de agora, tá? A gente tem um outro modelo, que é o modelo tandem, portão ou tandem, né? O que é o portão ou tandem?
possui o mesmo fosso para ordenhador, né, com as passarelas para as vacas na largura de 1,80, comprimento de 2,20 a 2,30, tá? Pode ser em ala simples ou dupla. A entrada e a saída da vaca a cada box é independente das demais, né? Pois as baias são individuais. A produção pode ser heterogênea sem que uma vaca atrase as demais, tá? No entanto, o fluxo é mais lento do que no sistema espinha de peixe, ok? Então, é esse modelo aqui, ó, pessoal. Estão me ouvindo, né? Sim. 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 Tá. Sim, tranquilo. Então, aqui, pessoal, ó, salas de ordenha com fosso, tá? Que seria o portão. Aqui é o fosso e o portão. Então, ó, elas são de forma individual, tá? Então, aqui realmente demora um pouquinho mais, né? Porque tu não vai liberar várias, né? Tu vai liberando de uma por uma, tá? Daí o modelo de passagem, tá? Modelo de passagem, também com fosso. Ela tem as características bem semelhantes à anterior, tá? Esse modelo possui proteção nas laterais, portões divisórios entre as vacas, tá? As vacas entram, são ordenhadas e saem simultaneamente de cada lado, devendo, pois, ser homogêneas quanto à produção. Então, ainda é menor que o modelo espinha de peixe, pois a distância entre o útero é bem maior. O sistema de contenção, no entanto, é bem mais barato do que o sistema de espinha de peixe e no modelo de portão. Uma das vantagens desse modelo é a visão direta dos comedouros e seu controle quanto à alimentação. No entanto, a contenção é mais cara, pois cada box tem 2 portões de controle. Então, aqui seria o modelo passagem ou walk-through, tá? Ó, esse modelo, então, ele tem esse portão aqui, né? Quando eu vou liberar a vaca, então eu puxo esse portão aqui, ou eu giro ele, né? Tá? E aí os animais vão saindo, ó, tá? Elas ficam separadinhas. E o modelo carrossel, então, pessoal, modelo carrossel, o modelo carrossel é utilizado em rebanhos de alta produção, tá? Possibilitando grande rapidez na ordenha. Então, com 14 contenções, um operador atinge 70 vacas por hora, podendo 2 ordenhadores atingir até 180 vacas por hora, com 28 contenções. O modelo pode ter plataforma fixa ou móvel, tá? O modelo móvel consiste em uma sala circular com fosso, sendo a plataforma das vacas corrediça, ou seja, rotativa, com o círculo completado de 7 a 12 minutos, permitindo ajustes de tempo, tá? Então, as vacas são conduzidas pelo giro da plataforma até o ordenhador. Há um portão de entrada e outro de saída controlando o tráfego dos animais. Então, aqui tem um exemplo, ó, pessoal, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um outro vídeo. Esse vídeo, então, ele é da fazenda. Eu vou passar ele pelo YouTube. Só um minutinho. Que aí, senão, esse tem áudio, eu quero que vocês ouçam o áudio, tá? É bem legal. Ele é uma fazenda em Colorado. O nome da fazenda é Fazenda Colorado e ela fica em Araras, tá? Lá tem, então, esse modelo de espinha de peixe, tem um sistema de confinamento, então tem todo um diferencial nessa fazenda. E eles produzem, pessoal, 70 mil litros de leite por dia. Eu não sei se alguém já ouviu falar ou já viu esse vídeo dessa fazenda. Nós já vimos os alunos do ano passado. Eu já vi esse vídeo. Uhum. E os demais? Eu vi uma reportagem. Uhum. Carolina, tu já teve a parte de bovina, eu acho, né? Sim. Tá. Então, os demais não viram ainda, né? Não, eu não vi ainda. Tá. Eu vou passar para vocês porque eu acho bem interessante, porque ele tem todo um esquema de produção, tá? Bem organizado, bem legal, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, então, só um pouquinho. Vou compartilhar daí tem que ser a guia, daí vai sair com o volume. Vai dar certo. Eu vou novamente fechar aqui por causa da minha internet, tá?
Tá. Vamos lá, então, pessoal. Muitas granjas leiteiras são tão tecnificadas que acabam parecendo uma fábrica de leite. É o caso da Fazenda Colorado, uma das maiores produtoras de leite tipo A do Brasil, que nós vamos conhecer agora. A Fazenda Colorado fica pertinho da cidade de Araras, a 180 quilômetros de São Paulo. Tem 1.700 vacas em lactação, que produzem média de 41 litros de leite por vaca por dia. A história da Colorado começou há 50 anos, quando o empresário Lair Antônio de Souza comprou a Fazenda Bom Jesus, tradicional produtora de café e leite dessa região. O filho dele, Carlos Alberto de Souza, diz que a família faz questão de preservar o antigo estábulo, construído em 1923. Quando vocês adquiriram aqui a fazenda, começou produzindo quantos litros por dia? Ih, era pouquinho. Ali não produzia nem 100 litros de leite, era pouquinho não. Era um barrilzinho, aqueles dois barrilzinhos de leite de 50 litros. Eram tudo vaca mestiça e depois, com o tempo, nós fomos trocando para vaca holandesa. Hoje a Colorado conseguiu reunir um rebanho de 3.700 animais puros de origem da raça holandesa preta e branca. As novilhas são mantidas em semi-confinamento, mas depois da primeira cria, são transferidas para o barracão do confinamento, onde vivem as vacas em lactação. Essa é uma das instalações mais importantes da fazenda. É um barracão, um único barracão, de 20 mil metros quadrados. Quer dizer, são 2 hectares de barracão. O médico veterinário Sérgio Soriano diz que o desafio aqui é diminuir a temperatura do ambiente, que no verão pode alcançar até picos de 38 graus. Qual que é a importância de se manter essa temperatura agradável aqui dentro? A grande diferença para a vaca é que ela gasta muito da energia que ela consome nos custos de comida para se manter viva. Então, num ambiente estressante, calor, mosca, ela acaba perdendo a capacidade de produzir leite para se manter respiração. Alguém me chamou? Tá dando interferência. Não sei se tem mais alguém com o microfone ligado, que tá dando muita interferência, pelo menos para mim. E no chat teve gente que também falou. Deixa a prof olhar. Só um pouquinho. Eu acho que é o próprio microfone da prof que tá dando um pouco de interferência. Então deixa eu fechar. Respiração. Isso faz com que ela tenha menos energia disponível para o leite. A técnica usada por eles para diminuir a temperatura se chama ventilação cruzada. O ar entra através dessa cortina de água e é sugado pelos exaustores gigantes que ficam na outra extremidade do barracão. Isso mantém a temperatura ao redor dos 22 graus e renova o ar constantemente. Mas além do conforto, é preciso também caprichar na comida. A dieta delas tem feno de capim, silagem de milho, melaço de cana, farelo de trigo, soja e um concentrado com vários outros nutrientes. Parte da comida é produzida aqui mesmo. São 570 hectares de milho e 60 hectares de capim da variedade Tifton 85. O esterco produzido no barracão passa pelos biodigestores e se transforma no biofertilizante que irriga o capim. Bem adubado, o Tifton permite 3 cortes anuais, com uma produção de 11 toneladas por corte por hectare. Depois do corte, o material é pré-secado com 2 horas de sol. A máquina recolhe o capim, produz as bolotas de feno e, em questão de segundos, embala o material com lona plástica. Quais são os segredos para se conservar bem o capim nesse tipo de silo aqui? Um dos aspectos que a gente sempre lembra e gosta de orientar é a capacidade que o plástico tem de vedar esse material depois de impactado, porque se tiver entrada de oxigênio, vai ter crescimento de fungo, bactéria e ele vai se deteriorar. Porém, se você conseguir, com 2 ou 3 camadas, que é o que a gente faz aqui, manter isso aí hermeticamente fechado,
tranquilamente dura durante 1 ano, se nenhum animal, alguma coisa não rasgar o plástico. A tarefa de misturar a silagem, o feno e todos os ingredientes do concentrado é executada por esta outra máquina, que funciona como se fosse uma fábrica de ração ambulante. Foi importada da Alemanha e custou R$700 mil. Carregada com o volumoso, a máquina agora recebe os outros ingredientes que integram a dieta dos animais. Ela faz o balanceamento e mistura tudo na temperatura recomendada. Depois entra no confinamento para distribuir a ração no coxo. Mas existem muitos outros manejos da fazenda que ainda dependem só do olho apurado do homem. Um deles é a identificação das vacas que estão no cio. Aqui, eles usam esses bastões coloridos para marcar o dorso delas perto do rabo. A manifestação mais clara do cio é o movimento que as vacas fazem subindo umas nas outras. Nesse contato, acabam apagando a marca da tinta. Aí é o sinal que estão prontas para receber a inseminação. Mas mesmo depois de inseminadas, é bom repetir a marca, como explica o veterinário Alex Sica. Com esse trabalho, nós temos certeza que o animal que dá o cio, o animal que manifesta o cio, perde a tinta e esse animal é reinseminado. Então a grande vantagem é realmente em reinseminar os animais e aumentar a nossa taxa de serviço, consequentemente aumentando a nossa taxa de prenhez. Quando nascem, as bezerrinhas recebem o carinho da mãe e depois são colocadas nessas baias de aquecimento. Enquanto isso, a vaca é ordenhada para a retirada do colostro, primeiro leite pós-parto. A veterinária Natália Sobreira é a encarregada de acompanhar os recém-nascidos. Natália, qual que é a importância da bezerra tomar o colostro logo que nasce? É para assegurar que ele recebeu a imunidade, porque a vaca não transmite pela placenta, né, os anticorpos. O único jeito dele adquirir vai ser através da colostragem. Então assim a gente vai assegurar que vai ser um animal sadio e vai ter a vida produtiva boa. Se o animal não mama, a gente passa a sonda para assegurar que ele realmente mamou. Depois do segundo dia de vida, elas são transferidas para o bezerreiro, onde recebem 7 litros de leite pasteurizado por dia e um pouco de concentrado. Enquanto você desmama o bezerro aos poucos, você já está ensinando ele a comer ração. Exato. Na última semana de aleitamento, o que a gente faz é ir diminuindo essa quantidade de leite gradativo, né? De 7 para 6, para 5, para 4, e vamos mantendo, e ele vai comendo cada vez mais concentrado, de forma que nos últimos dias ele já está ingerindo um volume aí por volta de 1,5 kg de concentrado, que é o suficiente para manter ele hidratado. A desmama acontece aos 82 dias de vida, quando as bezerras são transferidas para o semi-confinamento. Nas novilhas, a fazenda só usa sêmen sexado, isto é, material manipulado em laboratório, que garante maior percentagem de nascimento de fêmeas, ao invés de machos. Já que numa fazenda de leite, o que interessa é ter vacas, e não bois. O material é comprado de empresas especializadas, que possuem esta máquina. É um computador programado para separar os espermatozoides mais pesados, que são justamente aqueles que vão produzir animais do sexo feminino. Sérgio, qual que é a contribuição do uso do sêmen sexado no crescimento do rebanho? Isso garante que 80% das novilhas que parem na Colorado pela primeira vez, elas vão parir uma bezerra fêmea. E isso contribui demais para o crescimento do rebanho, já que quase 35% dos partos de uma fazenda de leite, eles vêm de animais da primeira cria. Então, com isso, a gente consegue rapidamente aumentar o rebanho e melhorar os índices de descarte, facilitando assim a melhora genética do rebanho. Outra técnica que tem ajudado muito a aumentar o rebanho da fazenda é a coleta e transferência de embriões. Nos últimos 10 anos, a fazenda passou de 1.000 para 1.700 vacas em lactação. Com um rebanho desse tamanho, eles tiveram que modernizar a sala de ordenha.
O equipamento importado dos Estados Unidos funciona como um carrossel. O sistema de carrossel ordenha 72 vacas em menos de 15 minutos. Com ele, a fazenda está extraindo 70 mil litros de leite por dia. As vacas não recebem ração na ordenha. Caminham sozinhas para o carrossel quando sentem necessidade de aliviar o leite do úbere. São necessárias apenas de 3 a 4 pessoas para manejar os animais na hora da ordenha. As tetas são higienizadas com um desinfetante à base de iodo. O teste de mastite é feito no piso escuro do carrossel. Depois as tetas são enxugadas com papel toalha e estão prontas para receber as teteiras. Todas as vacas trazem um aparelho preso na pata traseira. Ele emite um sinal para o computador que identifica o animal e monitora seu desempenho. Enquanto o carrossel gira, o leite vai sendo sugado e canalizado diretamente para o laticínio, que fica ao lado do carrossel. Aqui o produto é pasteurizado, homogeneizado e envasado como leite tipo A. A fazenda se encarrega da comercialização em padarias e supermercados. Quando a vaca chega perto do final do giro do carrossel, o computador registra sua produção e libera a teteira automaticamente. Esse é o primeiro aviso de que sua jornada está terminando. O segundo é a aproximação deste tambor de plástico. Ao encostar a cabeça nele, é o sinal de que é hora de sair e dar lugar para outro animal da fila. Assim, o carrossel vai girando. O investimento no barracão e na ordenhadeira foi de 17 milhões de reais. Nós pegamos financiamento através do BNDES, com juros adequados para a agricultura e do qual nos desafiou a fazer esse projeto. A ideia é pagar em 5 anos. Uma boa parte dos funcionários vive na colônia da fazenda. Aqui a sucessão familiar é uma tradição. Seu Pedro Hernandes, por exemplo, herdou o emprego do pai dele, que hoje está aposentado. Qual que é a história da família aqui na fazenda, seu Pedro? A minha mãe nasceu aqui na fazenda. Nós somos nascidos aqui, estudamos junto, casamos. Um lugar gostoso de se morar, né? Uma casa boa, tudo bom. Os filhos da gente têm o trabalho na fazenda mesmo. Ricardo, o filho mais novo do seu Pedro, é operador de máquinas. E Rodrigo pilota os computadores da fazenda. Isso mostra que uma fazenda leiteira, por mais tecnificada que seja, vai depender sempre da dedicação do homem para funcionar. Ao todo, a Colorado emprega 270 funcionários fixos, que se revezam em 3 turnos para fazer funcionar essa fábrica de leite. Legal, né, pessoal? Bem legal. É bastante tecnologia, né? Então, vocês vejam que eles têm desde a questão do sêmen sexado, né? Porque como o foco deles é a questão das novilhas, então eles acabam meio que manipulando, de certa forma, né? Uma maneira de conseguir que sejam somente novilhas, né? Então, isso é bem interessante mesmo, tecnologia grandiosa, né? Bom, pessoal, então, a partir disso, deu para vocês verem também o funcionamento, né, da ordenha por carrossel, né? Além disso, pessoal, tá? Além desse tipo de ordenha, a gente tem também as outras dependências, digamos assim, tá? Da onde vai ficar, então, as instalações. Deixa eu seguir aqui na nossa aula. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Então, a gente já viu os tipos de salas de ordenha, né? Depois das salas de ordenhas, então, a gente tem também, pessoal, a sala de leite, tá? A sala de leite, então, é onde vai ficar o resfriador, né? Tá?
Aqui tem uma estimativa, né, pessoal? Conforme o tamanho do rebanho, a quantidade de animais, o tamanho do rebanho, o tamanho da sala. Mas isso aqui vai ser muito relativo de acordo com o tipo de resfriador que vocês vão ter, né? Então, vocês vão ter que fazer uma estimativa da quantidade de leite, né, que vocês vão ter que armazenar diariamente, para então vocês poderem fazer o dimensionamento do resfriador e a partir daí, então, fazer a sala de leite, tá? Mas, em geral, se o rebanho é maior do que 40 vacas, é numa média de 20 a 30 metros quadrados e a altura do pé direito de 2,70, tá? Então, o que tem aqui, né? Um tanque para lavar os baldes, né? Ou essa limpeza pode ser feita ali no próprio fosso, né? Resfriadores, tá? E demais objetos necessários para a ordenha, tá? O escritório e depósito, então, o escritório, a gente vai ter... É o lugar, né, onde o proprietário vai ter o seu controle, vai ter a sua organização, né? Então, ele vai ter uma mesa, uma cadeira, um fichário, tá? Pode ter um mapa de controle individual das vacas, quanto ao seu desempenho produtivo, controle de uso das pastagens, né? Um armário, tá? Para guardar os produtos e instrumentos veterinários, tá? O que mais? Os sacos, né? Os sacos de ração, no caso, de concentrado, daí ficam no depósito, tá? Que pode ser ao lado desse escritório. Vestiário sanitário, né? Se for o caso também. Se for trabalhadores dos dois sexos, então, 2 cômodos são necessários, tá? E aqui, então, tá? Tem um mapa, uma pequena planta baixa do curral e seus anexos, que foram esses espaços que a prof falou para vocês. Então, aqui teria uma sala de ordenha, né? Estilo, então, de passagem, certo? Não é estilo espinha de peixe. Próximo, então, aqui a gente tem o vestiário e o sanitário. Tem a sala de leite, né? E o escritório. Então, tá tudo aqui um fluxograma, né? Dos ambientes, ó. Então, o número 1 seria o fosso, número 2 a plataforma, número 3 a contenção. Então, quando vocês forem fazer depois a planta baixa de vocês, é mais ou menos assim que vocês vão fazer, tá, pessoal? A gente tem um outro exemplo aqui, pessoal, ó, que tá de outra forma, um layout um pouquinho diferente, tá? Então, ao invés de estar na frente, lá ele tá na lateral, aqui, ó, tá? Então, é isso mais ou menos que vocês vão ter que pensar quando vocês forem fazer o projeto, tá? Bom, agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a estrutura de conservação das forragens, tá? Que seria os silos, tá, pessoal? Então, essa estrutura para conservação de forragem, ela seria para um período de estiagem, tá, pessoal? Então, ela tem que ser estimada de acordo com o período de estiagem, né, da propriedade, tá? A localização dos silos, então, elas vão depender do tipo de silo que eu vou fazer, né, e da minha propriedade, mas que eles sejam colocados, tá, em ambientes adequados, né, tá, que se tem, então, uma importante distribuição sem interferir nos outros serviços, que o resultado seja a facilidade e a rapidez na distribuição dos alimentos, tá, então tem uma boa circulação, tá, e no caso de grandes distâncias, tá, montar um segundo retiro junto ao silo, construir um novo silo junto ao estábulo, tá, deixar a área junto ao silo existente para novilhas, vacas secas e bezerros, construindo coxos para volumosos e consequentemente, construir um novo silo perto do estábulo, tá? Bom, a escolha do silo, então, também vai ser de acordo com o meu espaço, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu posso ter um silo trincheira, um silo encosta, um silo superfície, cisterna ou aéreo, tá? A escolha, então, do tipo ideal para cada propriedade depende das condições econômicas do criador,
Só um pouquinho. Desculpa, pessoal, do nada começou a rodar um vídeo aqui no meu, no meu computador. Então, vai depender das condições econômicas do criador, facilidade do carregamento, facilidade do descarregamento, mão de obra necessária, facilidade de compactação para expulsão do ar, condições de fechamento e vedação e valorização da propriedade. Aqui, então, eu trago algumas tabelas para vocês dos tipos de silos, as suas vantagens e desvantagens. Isso aqui eu vou deixar para vocês, tá, pessoal? Para a gente não ficar aqui lendo e lendo e lendo, vocês vão ficar bem cansados. Vocês podem, então, estar sentando e ler com mais calma depois o material que eu já postei lá. Sobre os tipos de silo, né? Silo aéreo, silo encosta, silo cisterna, silo trincheira e silo superfície. E aqui, então, tem algumas imagens, tá, pessoal, dos tipos de silo, tá? Então, o silo superfície, ele é um silo que fica por cima do solo, né? Ele é coberto, certo? E amarrado aqui e estaqueado, tá? Aí a gente tem, então, o rampeamento, né? Terminado a enxada. Isso aqui para um outro tipo de silo, né? Que seria um silo trincheira, tá? Aqui seria um silo cisterna. Então, no silo cisterna, é como se fosse um fosso, né? Um poço, né? Tá? Silo aéreo. Então, o silo por cima, né? Do solo, tá, pessoal? Silo encosta. Então, o silo encosta, ele vai utilizar, né? Do morro, digamos assim, para fazer, né? E aí, esse aqui que era o trincheira, tá? Aqui, então, pessoal, eu trago alguns dados, tá? Para a gente utilizar para dimensionamento, tá? Do silo. Então, primeira coisa, o peso específico da silagem. O peso, então, da silagem, ele varia de 300 a 800 quilogramas por metro cúbico, de acordo com a compactação, tá? Os tipos de silo, então, tá? Daí, o que vai acontecer? Como o prof falou aqui, ele varia de 300 a 800 quilogramas. Então, vai depender realmente da compactação. Então, por exemplo, num silo superfície, eu não consigo fazer uma compactação tão efetiva. Então, automaticamente, eu consigo colocar menos quilogramas por metro cúbico. Num silo trincheira, 500 quilogramas por metro cúbico. Num silo cisterna, 600. Já no silo aéreo ou encosta, a gente consegue de 700 a 800 quilogramas por metro cúbico, tá? Depois a gente tem a quantidade ministrada por cabeça de, então tem que ter uma noção da quantidade de silagem, né, que eu vou precisar para cada dia, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente estima que para bezerros de 8 a 10 quilos por dia, novilhas 12 quilos, vacas de 15 a 20 quilos, touro de 25 a 30. Então, essa é a média, mas tudo vai depender, tá? Do que o veterinário, do que o proprietário tem, né, acordado, tem combinado, tá, pessoal? Prof. Oi. Uma pergunta. Essa compactação aí do silo, ela é manual ou é através de instrumentos, máquinas, etc.? Depende o silo, mas o trincheira, o superfície ali, tu utiliza, né, o maquinário para organizar ali a silagem, mas tu não consegue compactar ele efetivamente, sabe? Tu só acumula ele ali e cobre, né? Tá? Mas, por exemplo, num silo trincheira, num silo, tu já vai usar trator daí, né? Vai usar o trator ou algum outro tipo de equipamento, né? Tá? E da mesma forma nesses outros ali, no cisterna e no aéreo também. Utiliza maquinário daí, né? Beleza, tranquilo. Daí, pessoal, tem também a espessura da camada de corte, tá? A espessura é variável em função da compactação que foi realizada no enchimento do silo. Como, de maneira geral, os silos do tipo horizontal são mais difíceis de compactar em relação aos verticais, esses possuem sempre uma espessura de corte maior. Então,
Por exemplo, num silo trincheira, a minha espessura de corte é de 15 centímetros. Num silo aéreo em costa, de 7,5 centímetros. Então, eu não preciso fazer uma espessura de corte tão elevada. E já num silo cisterna, 10 centímetros, tá? Aí, com relação ao período de trato, pessoal, ele é variável de acordo com o período seco. Então, ele varia de 100 a 180 dias, tá? E o mesmo pode ser realizado o ano inteiro, como é o caso do sistema intensivo. A altura do silo, quanto maior a profundidade do silo, menor será o acabamento da massa. Então, é recomendável uma altura de até 2,5 metros para a descarga manual. No caso de corte por equipamento mecânico, a altura pode chegar de 5 a 6 metros. O número de silos, pessoal, então não é aconselhável que toda a silagem seja guardada num único silo, tá? Por quê? O enchimento do silo demoraria muito, tá? Com o risco de prejudicar a qualidade da silagem. Pode acontecer que no inverno chegue, né, antes da época prevista, e nesse caso perderemos uma boa quantidade de silagem. E na utilização de silagem, temos que tirar diariamente uma fatia mínima de 15 centímetros, no caso de um silo muito grande, por exemplo, são 150 toneladas, né? Então, isso não é possível, tá? Bom, aqui são algumas outras informações, tá? Então, a bitola traseira do trator, porque daí isso aqui vai influenciar na largura, tá? Do meu silo. O peso médio dos tratores, 3.500 quilogramas. E as lonas, então isso aqui é outra coisa que eu tenho que analisar na hora que eu vou fazer o silo, né? Que tamanho de lona eu tenho, tá? Disponível na minha região para poder fazer a cobertura, tá? Bom, eu vou deixar, então, pessoal, esse exemplo de dimensionamento do silo trincheira para a gente fazer, então, no começo da próxima aula, tá? Porque ele vai demorar um pouco aqui, então eu não quero... Eu acho que se a gente começar aqui agora não vai dar muito certo, tá? Então, eu vou pular essa parte aqui do dimensionamento do silo, tá? Daí, então, eu vou falar das demais instalações aqui, tá? E daí, na próxima aula, eu inicio falando do dimensionamento do silo. Bom, além disso, então, pessoal, de todas as instalações que eu já falei agora, então, o que eu falei? Eu já falei de todo um fluxo de uma propriedade. Eu falei do que mais? Falei da sala de ordenha, da sala de leite, do vestiário, do escritório, do sanitário, né? Tem o bezerreiro, tá? Então, onde ficam, né, os bezerros, como a gente viu naquele vídeo, tá? Tem que ter um bom nível de higiene, tá? Um espaço limpo e seco, tá? Gaiolas com limpeza com bastante frequência, tá? Aí aqui, então, tem as dimensões, tá? Da cabana individual do bezerreiro, tá? Que tá aqui, ó. Altura de 100 a 120 centímetros, largura de 110 centímetros e comprimento de 150 centímetros, 1,5 metro, tá? Ok? Então, além disso, tem a questão, a cabana individual, então, ela tem que observar a questão da escolha do local, o controle dos ventos frios, a insolação e o local para alimentação, tá, pessoal? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração quando eu for fazer a instalação. Coberta em pasto para bezerros após 150 dias de idade, tá? Então, aqui tem os dados de dimensionamento. Período de permanência, então, vai ser de 12 meses. A área coberta necessária por bezerra é de 2,5 metros quadrados. O comprimento do coxo é de 0,5 metro por bezerra. Então, depósito para urina e fezes, tá? Os depósitos para urina e fezes devem ser localizados de tal maneira que sejam de fácil acesso, tá? Além disso, devem levar em conta eventual mau cheiro ou acúmulo de moscas, tá? Usando esterco com palha, geralmente o depósito para ficar esterco fica ao ar livre e o depósito de urina fica separado, porém coberto com concreto. Para evitar uma forte propagação de moscas, é necessário empilhar bem o esterco, cobrindo cada 2 dias a parte de cima do monte. No caso de estocagem do líquido, esterco mais urina, mais eventual água de limpeza, o depósito deve ser coberto com concreto, deixando algumas aberturas para mexer e retirar o produto.
O tamanho dos depósitos devem ser adaptados ao número de animais, sistema de alojamento, tempo de alojamento e frequência de esvaziamento. Então, aqui tem alguns dados, tá, pessoal? Peso de esterco com palha, peso de esterco curtido, peso de esterco líquido, período necessário para descarga, produção de esterco. Então, aqui tem um exemplo de semi-confinamento e de confinamento. Então, em média, de 40 quilos de esterco e 40 quilogramas de urina. Então, são recomendados 3 celas para receber esterco, enquanto a primeira está sendo carregada, a segunda está em curtimento e a terceira está em descarga, tá? Tá, aqui tem mais um exemplo de dimensionamento para instalação de gado de leite, tá? Tá, esses aqui, então, pessoal, eu vou deixar para fazer com vocês, tá bem? Esses dimensionamentos aqui. Então, olha só, para nossa próxima aula, o que que a gente vai fazer? A gente vai ficar trabalhando um pouquinho só em dimensionamento. Eu vou fazer esses exemplos aqui com vocês, tá? Ó, esses exercícios aqui nós vamos fazer juntos, porque daí depois, a partir disso aqui, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai, então, saber como fazer, como iniciar o nosso projeto, tá? Da sala de ordenha, ok? Então, é bem importante que todos tentem participar, porque isso aqui é fundamental para depois eu poder fazer o meu projeto, senão vocês não vão saber nem por onde começar, tá? Como eu falei para vocês, eu quero fazer, então, um projeto completo, tá, pessoal? Que tenha, então, sala de ordenha, sala de leite, escritório, sanitário, né? E o freestyle, tá? Eu também vou postar lá no nosso Google Sala de Aula, pessoal, mais um vídeo que eu não vou passar agora, que nesse vídeo ele vai ter um projeto que tem a sala de ordenha, as instalações e o freestyle, para vocês darem uma olhadinha no fluxo desse projeto, para daí vocês já terem uma noção também, tá? Então, eu vou deixar o link lá e vocês podem estar olhando o vídeo, tá, pessoal? Eu quero saber se todos colocaram o nome no nosso chat. Todos colocaram? Todos ok? Queria saber, pessoal, alguma colocação, alguma dúvida, algum conhecimento que vocês queiram compartilhar aí com a turma, de experiências de vocês, dessa questão aí do bovino de leite, ou nada? Nada para complementar? Profi. Oi. Com relação ao material, esse material que a senhora está passando aí, isso vai ser disponibilizado para a gente em forma de apostila depois, ou livro, sei lá, para a gente ter isso aí, para a gente levar isso para casa, etc. Sim, a princípio eu já tenho ele, eu já postei lá para vocês no Google Sala de Aula. Aqui, ó. Deixa eu, até eu quero, mas ainda bem que você falou, tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Assim, tá apresentando. Aqui, ó. Aqui, ó. Instalações para bovino de leite. Tá vendo? Sim, sim. Ele tá aqui, esse PDF, tem essas informações todas que eu tô passando para vocês em aula, tá aqui. E dentro desse item de instalações para bovino de leite, eu vou acrescentar os vídeos também, tá, pessoal? Vou acrescentar, ó. Então, já tá aqui, ó, Evandro. Se você quiser mandar imprimir daqui a pouco, eu, a princípio, não costumo mandar imprimir, né? Não costumo mandar imprimir, mas se vocês quiserem mandar imprimir, tá? Tá aqui, ó. Eu acho importante a gente ter esse material para pesquisa depois, né? Porque claro. Com o tempo tu acaba esquecendo, né, algumas informações. E eu achei, assim, super importante essa parte aí, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mãos para a gente poder revisar, para a gente poder analisar com mais calma depois, né? Não, tá aqui. Já tá aqui no Google Sala de Aula, né? Daqui a pouco, depois, se a gente chegar, né, dá tempo de voltar no presencial, a gente pode até combinar de fazer uma apostila. Mas, de qualquer forma, vocês também já podem mandar imprimir qualquer coisa, né? Baixa ele tá em PDF. Baixa ele aí no seu computador e encaminha para alguém, né? Imprimir. Tem aqui em Santa Rosa, tem a CCA que faz, é bem baratinho. Tem a Printjet também, né? Eles podem fazer a impressão para o senhor, sim.
tá? Ok, certo. E é legal até depois para vocês olharem todos os... Eu até vou... de repente eu vou arrumar, eu vou tirar essas imagens que tem aqui dos vídeos, porque como eu vou postar os vídeos para vocês no Google Sala de Aula, não tem por que ter essas imagens. Eu vou dar uma arrumada do material, aí hoje, depois, um pouquinho mais tarde, eu vou arrumar, e daí depois vocês podem, se quiser mandar imprimir amanhã ou semana que vem, daí fica a critério de vocês, tá? Eu vou dar uma reorganizada, tirar essa parte ali dos vídeos, só para não ficar aqueles slides sem nada. Ele acabou ficando, né? Tá. Uhum. E eu quero também já atualizar aqueles dados ali. Aqueles dados ali do... Eu quero botar de 2020. Esses dados aqui em cima eu vou mudar também. Que aqui tá de 2018. Mas bem tranquilo, tá? Eu vou postar para vocês, então. Eu vou arrumar e vou mandar os links dos vídeos, tá, pessoal? E daí vocês podem dar uma olhada. Então, na aula da semana que vem, combinamos isso. A gente vai iniciar, então, a aula fazendo essa parte de cálculos, tá, pessoal? Combinado?